Então, boa tarde a todos, né? Vou dar uma explanada aí a respeito do cultivo protegido, né? Dar uma ideia do que é, e aí depois a gente abre as perguntas. Lá no SIGA foram colocados alguns vídeos relacionados ao cultivo protegido, e aí vai ficar disponível lá. Tá? Aí ao final, ou no meio, aí pode, se quiser interromper e fazer as perguntas, fica aberto aí para estar fazendo. Tá? Então, o cultivo protegido nada mais é do que o uso do plástico na agricultura. E aí, nós vamos tratar dentro da disciplina, dentro da horticultura. Né? Dentro da horticultura, a gente tem tanto as flores, frutas e hortaliças. Alguns grupos desses têm uma utilização maior do sistema. Né? Então, o que envolve o cultivo protegido em relação ao uso do plástico? Então, a gente tem os equipamentos de irrigação, né? A gente não vai se prender aqui a falar sobre equipamentos de irrigação, porque vocês têm uma disciplina própria para isso. Né? A gente tem as coberturas de solo, né? Então, pode ser a cobertura de solo, nada mais é do que uma barreira física entre o solo e a planta, pode ser utilizado tanto para flores, frutas e hortaliças. E aí, igual eu disse, tem algumas características que utilizam mais. Por exemplo, para folhosas, no caso de hortaliças, o pessoal utiliza bastante porque é uma maneira de evitar o contato do solo, né, com as folhas. Então, melhorando a qualidade. Né? Existem diferentes materiais, né, de coloração negra, branca, coloridos, transparente, né, nessa modalidade de cobertura de solo. Temos os telados, né, que é amplamente utilizado, no início aí foi amplamente utilizado para a produção de mudas, né, na cobertura dessas mudas, né, tanto para a produção de frutíferas, né, então a gente tem o seu uso amplo, né, mas não quer dizer que não possa ser utilizado para outros fins. Por exemplo, existem alguns cultivos em regiões quentes que utilizam o telado como cobertura. Né? Então, temos as coberturas plásticas, né? Depois a gente vai ver aqui alguns dos seus efeitos. Essas coberturas plásticas podem ter efeito guarda-chuva ou efeito estufa. O que é esse efeito estufa, né? A definição de estufa, né, por Remy aqui, as estufas são abrigos muito especiais onde se cultivam as plantas, né? Podem ser de vidro, plástico, policarbonato, PVC, né? Busca-se aí manter o calor, né? A terra é assim mais quente do que o exterior, né? As sementes podem germinar mais cedo, né? As culturas deixam de depender do clima ou das condições do solo. Então, essa questão de produção de uma determinada planta, né, a gente pensa aí, seja hortaliça, flor, né, ou fruta para ser cultivada em uma determinada região. Existem dois mecanismos, de modo geral, aí que a gente pode falar para se cultivar uma determinada espécie em determinada região. Uma é através do melhoramento genético, né, e adaptar essa planta, selecionando aí as características para determinada região. Tolerância seca, resistência a calor, e assim por diante. Então, uma das formas seria o melhoramento genético, e aí, através da seleção, vocês vão ver lá N metodologias dentro do estudo de melhoramento genético, para adaptar essa cultura a uma determinada região. A outra possibilidade, né, de você cultivar uma determinada planta é você dar condições climáticas, né, igual lá no ambiente natural dessa planta. Então,
Que mecanismos seriam esses? De questões de controle de umidade, de radiação, de temperatura, né? Aspectos do solo. Então, a gente tem um mecanismo mais rápido do que o melhoramento genético, embora a gente tenha um custo, né, de estrutura, né, então, desse ambiente. Então, o que vai viabilizar a questão econômica é a questão se a cultura é viável ou não economicamente para ser cultivada nesse ambiente, né, seja ele estufa ou ambiente aí de proteção contra a chuva. Então, inicialmente, né, esses cultivos protegidos foram desenvolvidos para essa característica de estufa. Então, durante o dia aí, a gente tinha a emissão de ondas curtas vinda lá do Sol, né, que atravessam uma barreira aqui, parte é refletida, parte é absorvida, parte penetra, né, para a gente ver aí em maior detalhamento, né, e aí essas ondas curtas são absorvidas aqui pelo solo, planta, né, e aí durante a noite a gente tem a liberação de ondas longas pelo solo. Então, pelo ambiente interno aqui. E aí, essas ondas longas ficam aprisionadas nesse ambiente fechado, promovendo o aquecimento. Então, esse caráter de efeito estufa foi concebido mais para regiões frias. Então, a gente tem uma concepção de uma estrutura concebida para regiões frias. Então, a gente tem que ter cuidado no seu uso, né? Então, é uma estrutura para regiões frias aí. Então, em regiões quentes, devido ao aquecimento, então, geralmente, o ambiente interno aqui durante o dia vai ser mais quente do que o ambiente externo, e aí pode ser problema no seu cultivo, né? Então, para regiões frias, é interessante esse efeito estufa. Então, onde eu tenho um aquecimento. Para regiões quentes, não me interessa que seja aberto, fechado aqui nas laterais. O interessante é que seja aberto, para que circule o ar, então, e não promova tanto aquecimento. Então, é um dos mecanismos aí de alterar a estrutura, que era para um fim de regiões frias, onde eu queria o aquecimento, e agora eu posso adaptar para uma região mais quente, com efeito apenas guarda-chuva, né? Então, quando a gente fala nessa questão de cultivo protegido, a gente tem dois mecanismos, um para efeito estufa e outro para efeito guarda-chuva. Para as regiões quentes, o que interessa é efeito guarda-chuva. Aí, dando prosseguimento, existem N estruturas, estrutura em arco, teto plano, né? Teto em duas águas, né? Essa estufa tipo curve-hort, né, concebida aí para a horticultura, né, onde o interior é mais espaçoso do que o túnel, contendo assim uma maior área de cultivo. A estrutura é composta por aço galvanizado, contém diversos tipos de ventilação natural, janelas individuais, aberturas zenitais, frontais, portas corrediças. Existem N modelos, né? Então, os mais caros, por exemplo, em termos de estrutura de ambiente protegido, são os de vidro. Depois a gente vem os de policarbonato e PVC, para chegar no de polietileno, que é o nosso conhecido plástico transparente. Durabilidade também a gente tem maior para o vidro, uma maior transmitância da passagem de radiação. Então, quando a gente volta aqui, ó, a gente tem a passagem da radiação, né? A faixa do visível de luz aqui, que é responsável pela fotossíntese da planta, né? Então, o vidro é um material que mais permite a passagem, né? Tem maior transparência para isso.
À medida que eu uso o policarbonato, vou reduzindo, e à medida que eu uso o polietileno, que é o plástico, eu reduzo mais ainda. Então, tipos de estruturas. Né? Então, a gente tem as estruturas comerciais, estruturas decorativas, né? Inicialmente se iniciou lá na Europa o uso dessas estruturas, né, de caráter mais de jardinagem, né? Então, eram de diferentes materiais, né? De vidro, de policarbonato. As mais antigas eram, como não existia ainda o policarbonato e o polietileno, elas eram de vidro. Só que são estruturas mais de caráter mais decorativo do que propriamente para cultivo comercial. Atualmente, eu tenho estruturas em vidro para fim comercial. Se a gente analisar entre trajetória de cultivo, entre dentro da horticultura, hortaliças, flores e frutas, né? Então a gente tem uma escala de desenvolvimento de cultivo protegido maior para a produção de flores, seguida aí com hortaliças e depois para frutas. Né? Então, em termos gerais, a gente tem essa linha. Por quê? O retorno financeiro tem sido, em termos de rentabilidade por área, a gente tem uma escala de maior rentabilidade por área para flores, seguido de hortaliças e depois frutas. Diferentes modelos a gente tem de estrutura. Então, aqui, ó, um modelo em arco, né? Essa questão do fechamento da lateral. Então, a gente tem que estar atento para esse fechamento. Para nós, aqui de regiões quentes, esse fechamento não é muito interessante, porque promove o aquecimento interno. Eu posso utilizar uma malha de sombreamento na lateral. Então, dependendo a trama dessa malha, se eu uso uma malha muito fechada, eu dificulto o deslocamento de ar interno. E aí eu tenho aquecimento interno. Em termos de estrutura, são diferentes materiais, desde aço galvanizado, madeira tratada, eucalipto, bambu, tubo de PVC, né? Então, está mais ligado à questão econômica do produtor. É claro que a durabilidade, à medida que eu saio do bambu, vou para o aço galvanizado, eu tenho uma maior durabilidade do aço galvanizado, só que, consequentemente, eu tenho um maior custo. Tenho aberturas que eu posso ter para promover aí uma melhor circulação e saída do ar quente. Então, são diferentes mecanismos que a gente tem dentro do cultivo protegido para estar trabalhando. Tetos retráteis, né? Então, tem aberturas, já fui onde é bastante desenvolvida essa área de cultivo protegido para flores, fica numa cidadezinha bem próxima a Campinas, que chama Olambra, que a cidade é especializada em produzir flores, e eles importam muita tecnologia da Holanda. Então, tem estruturas bastante tecnificadas, né, com relação a controle do ambiente de produção. Porque, às vezes você tem algumas flores que necessitam de 14 horas de luz, 15 horas de luz, 16 horas, ou o inverso de escuro, né, para promover o florescimento, e aí tem que dar condições favoráveis ao desenvolvimento daquela planta. E aí, então, investe em estrutura para dar essas condições à planta. Isso sempre pensando na questão da viabilidade econômica. Estruturas mais rústicas, dentro da olericultura, né? Então, mini túneis. Então, eu tenho uma cobertura plástica. Com relação às cores, eu tenho malhas e telas fotoconversoras para favorecer
tanto a fase vegetativa como a fase reprodutiva, né? Então, são estruturas que a gente tem de modo geral para estar cultivando tanto hortaliças, flores e frutas, né? Aqui a cobertura do solo, né? Um mulch. Então, eu tenho aqui uma barreira física entre o solo e a planta, que protege a planta aí de alguns danos, né? Isso que eu tinha geral, aí eu gostaria de deixar aberto aí vocês para estar perguntando, curiosidade, estar respondendo, só foi um modo de estar incentivando aí o debate. Pode estar abrindo o microfone, fazendo pergunta aí diretamente no chat aí. O Matheus está com dúvida na prova aí. Qual que é a dúvida, Matheus? Bom dia, professor. Boa tarde. Boa tarde. É porque não sei se alguém já tinha comentado com os professores, na última prova estava dando alguns erros de algumas questões que a gente acha que estava errada. Tipo assim, a questão da prova estava errada. Eu vou ter que verificar que essas questões foram elaboradas lá pelo Marcos, dessa da segunda prova. Eu não participei dela, mas eu vou estar verificando lá. Era só para saber se alguém já tinha comentado. Eu comento. É só isso. Dar uma verificada. Que eu fiquei mais com a parte de cultivo protegido e a parte de hidroponia. Professor. Tá. Sim. Boa tarde. Boa essa tarde. próxima, a última prova, é você que elaborou? Não, só a parte a gente vai ter só a minha parte e a parte de cultivo protegido. Tá bom, professor, obrigada. Igual eu comentei, a minha parte foi a parte de hidroponia e cultivo protegido. Aí estou aberto aqui as curiosidades que os senhores têm a respeito de cultivo protegido aí. Quando eu uso um, quando eu uso o outro, né? Em que caso que eu vou usar a estufa, em que caso eu vou utilizar o efeito guarda-chuva? Igual eu comentei, com relação ao cultivo protegido, nós de regiões mais tropicais, apesar de a gente ter no nosso inverno 2, 3 dias aí de frio de 4, às vezes chegando aí 6 graus aí, né? Isso acaba ainda não viabilizando o cultivo em sistema de estufa, né? Totalmente fechado. Porque se eu for ter um ambiente totalmente fechado, eu vou precisar climatizar esse ambiente, né, para conseguir baixar a temperatura dele no período de verão. Tem como baixar? Tem. Existem N mecanismos aí para estar refrigerando, né? O mais caro é o sistema de ar-condicionado. Então, vai viabilizar? Aí tem que se fazer a análise da viabilidade econômica para ver se vai ser viável essa cultura sendo cultivada em um ambiente totalmente fechado. Se eu for fazer em ambiente totalmente fechado, o pessoal acaba fazendo uso de CO2, por exemplo, para promover o crescimento das plantas. Além do fornecimento de nutrientes, água, eu posso fazer uso do CO2. No ambiente de efeito guarda-chuva, não dá para mim usar CO2, porque ele é aberto nas laterais, se eu injetar CO2, eu perco todo ele. Então, tem que ser num ambiente totalmente fechado. Então, numa escala de produção em ambiente totalmente fechado, estufa, aí se eu estou com
instalado numa região quente, eu tenho que ter várias modalidades de sistema de refrigeração. Não quer dizer que ela é totalmente inviável para nós aqui em região quente, mas a gente vai ter que ter uma adaptação de cultivo para temperatura mais elevada. Então, formas de resfriar esse ambiente para conduzir o cultivo, seja lá de uma hortaliça, uma flor ou uma fruta no interior. As frutas dentro do ambiente protegido está mais ligado às frutas de porte pequeno. Então, é algo assim. Juliana, tinha perguntado algo? Sim, eu tenho uma curiosidade. É que eu estou com um projeto para trabalhar com microverdes. Certo. Aí eu tenho uma dúvida. Porque aqui no sítio a gente tem uma hortinha, né, fechada com sombrite normal. Certo. Mas será que com esse ambiente eu conseguiria ter uma produção bacana de microverdes ou preciso ter um investimento maior com as estufas desse modelo, assim? A questão do microverde, ela é bem... O ciclo é bem curto. É possível cultivar sob telado? Os maiores cultivos, o pessoal tem investido em ambiente on-farm, em ambiente totalmente fechado, né? Você fornece radiação, né? No sistema, dá para se iniciar nessa modalidade, né? Sob um telado, né? Só que você está passível de sofrer alguns problemas em alguns períodos. Quando você pega, por exemplo, esse período de agora, de janeiro, fevereiro, que vai se pegar um período nublado, então vai ser prejudicado o desenvolvimento desses microverdes. Eles vão ter uma demora maior. Né? Então, às vezes, se for só telado, às vezes um período chuvoso que se estende, pode aumentar aí um problema sanitário, né? Questão de doenças. Então, pode vir. Então, isso aí você tem que estar antenado que pode ocorrer. Ah, entendi. Então, não é impossível, mas é algo que pode ser já iniciado. Mas você vai encontrar alguns problemas dessa questão. Por exemplo, a questão de escolha de malha. Se você escolher um sombreamento muito grande, as plantas podem ficar meio estioladas. Então, as folhas ficam alongadas, um caulinho fino, né? Dependendo do que vai ser cultivado. Né? Então, tem toda essa questão, né, para ser olhada. Tem que ver a adaptação da espécie também, né? Que nem todos vão... É algo assim, é algo novo, por exemplo, essa questão de novo, não tem nada muito descrito na literatura, a tal latitude você tem que seguir tal modelo. Então, vai mais da tentativa. E está ali antenado a estar observando essas questões de radiação, de umidade, né, temperatura, né, que possa estar interferindo. Tá ok, obrigada. Mais curiosidades, dúvidas? Ninguém tem dúvida? Assistiram os vídeos lá? Não assistiram? Quem tem vergonha de perguntar aí ao vivo, pode perguntar no chat aí. Não precisa ter vergonha, não. Por mim tá bem tranquilo. Tá bem fácil a disciplina, então. Disciplina é fácil, né, professor? Difícil é as provas. Por isso tem que tirar as dúvidas aqui.
Qual que é a dúvida, Lucas, sobre o trabalho? Você vai fazer a gravação e enviar a gravação, né? Pode ser... Não é que vai ser no sábado, ela até sábado para ser enviada. Pode ser gravado e enviado. Isso que o Marcos tinha comentado. Então, só voltando aqui para reforçar. Então, a gente tem que pensar na hora do que vai ser cultivado no seu interior, né? Se vai permitir entrada de trator ou mini trator, né? Se vai permitir as pessoas entrarem, trabalharem no seu interior, né? O porte da planta. Então, eu tenho hoje ambientes desde 80 centímetros de altura aqui, 1,20 m, em torno mais ou menos de 1,20 m, 1,10 m, né? Até estruturas com mais de 5 metros de altura, né? Para cultivo de tomate, por exemplo, que é mais a linha de minha área de produção. Então, no qual você conduz as plantas aí até uma altura bastante alta. Então, essa estrutura tem que ser pensada no que vai ser cultivado. E em que eu vou querer controlar e qual que são os meus problemas. Então, aqui, por exemplo, nesses modelos de túnel baixo, por exemplo, é mais o caráter de efeito guarda-chuva, para controlar o excesso de chuva. Tetos móveis, igual aqui, necessita do homem para ir abrir e fechar, enquanto que nesses modelos eu tenho um sistema motorizado de abertura e fechamento. Eu tenho em estruturas lá de flores, estruturas totalmente computadorizadas. Era algo que era fora da realidade da produção de hortaliças, mas hoje eu tenho áreas de produção totalmente tecnificada em ambiente de estufas agrícolas de vidro, por exemplo, a produção de tomate, né? Onde todo o ambiente é controlado, né? E aí monitorado via computador, né? Então eu tenho uma estrutura totalmente tecnificada. O meu cultivo tem que ser rentável para viabilizar essa estrutura. Do contrário, se é uma cultura de uma menor rentabilidade, eu vou ter que escolher uma estrutura que condiz com a atividade, né? Então, dependendo aí, na hidroponia eu tenho uma possibilidade de investimento um pouco maior do que nessa modalidade de cultivo alface a campo. Então, são estruturas diferentes. Mais dúvidas, curiosidades a respeito aí de cultivo protegido? Então, com relação às estruturas, os diferentes modelos de cobertura, seja plano, seja em duas águas, seja em arco, ele tem reflexo na questão, por exemplo, de resistência a vento, né? A maior facilidade de escorrimento de água, por exemplo, no modelo de duas águas, por exemplo, tipo capela, a chuva, dependendo da inclinação, tem maior facilidade de escorrimento que no teto em arco. Então, para regiões
onde eu tenho problema com excesso de chuva, ou regiões de clima mais quente, que é o efeito guarda-chuva, seria interessante e melhor trabalhar com as estruturas de teto em duas águas, do que o modelo em arco. Então, são mecanismos aí, vantagens e desvantagens de alguns modelos. Cada modelo tem sua vantagem e desvantagem. O produtor pode construir a sua estrutura ou adquirir pronta a sua estrutura. Posso encher lá de perguntas que vocês vão responder? O pessoal está muito desanimado para perguntar. Vamos lá, pessoal. A voltar lá e frisar essa questão do efeito estufa aí. Tá? Então, isso é uma questão que vale para qualquer tipo de modelo. Então, eu tenho o Sol aqui, que emite radiação à faixa do visível e radiação infravermelha, por exemplo. E aí, o que vem lá do Sol são essas ondas curtas, que é a faixa do visível, que é responsável pela fotossíntese aqui da planta. Dependendo da estrutura, parte é absorvida aqui na estrutura, parte é refletida, parte entra, né? Então, tanto o solo como a planta, nós, animais aqui, absorvemos essas ondas curtas e durante a noite a gente emite as ondas longas. Então, quando eu quero pensar em efeito estufa, às vezes eu penso aqui num tipo de material que evite a passagem de ondas longas e aprisione mais essas ondas longas e promova o aquecimento. Então, em regiões frias, onde foi concebido esse modelo, né? Então, eu tenho aquecimento interno, então, durante todo o período da noite, é capaz de manter aqui o ambiente adequado do desenvolvimento das plantas, que é um ambiente mais aquecido, e um ambiente interno, que durante a noite é resfriado. Então, é interessante que esse ambiente, quando se busca efeito estufa, seja totalmente vedado, para evitar a perda dessas ondas longas que são responsáveis pelo aquecimento. Para nós, que somos de regiões mais quentes, a gente não quer esse efeito estufa. Então, basta o quê? Eu ter aberto aqui nas laterais. Ou eu ter sistemas de lanterninhas, janelas, para promover a saída dessas ondas longas, porque elas são as responsáveis pelo aquecimento, tá? Então, tem duas modalidades, lembrando aí. Uma de caráter de efeito estufa e outra de caráter de estrutura para efeito guarda-chuva, para regiões quentes e gravar isso aí que vai ser pergunta lá de prova, hein?
Aí o Bruno perguntou lá, professor, você pode falar um pouco como é feito sobre a escolha da lona de cobertura em regiões de muita intensidade de calor? Então, com relação às coberturas aqui, ó, a gente tem materiais plásticos com diferentes tipos de aditivos. O que seriam esses aditivos? Um dos aditivos que não pode faltar nesse plástico de cobertura é o de radiação UV. Então, por quê? O plástico aditivado anti-UV, ele tem maior durabilidade quando ele é exposto ao sol. Então, quando eu vou utilizar um plástico na agricultura, qualquer material de cobertura, seja lá o mulch, seja a irrigação, ou seja a cobertura plástica, ele tem que ser aditivado contra os raios UV. Por quê? Ele sendo aditivado, ele tem maior durabilidade. Outros tipos de aditivos que interferem também na minha escolha, né, do material que eu vou cobrir aqui a minha estrutura. Eu tenho os aditivos térmicos e antitérmicos. O que seriam? O térmico, pensando nele lá, o térmico, ele consegue reter mais a radiação de onda longa. Consequentemente, ele promove maior aquecimento no seu interior. Opa! Então, para mim, aqui, que nós moramos em regiões quentes, não é muito interessante um agrofilme aditivado térmico, né? Os filmes térmicos. Por quê? Eles retêm mais as ondas longas. Consequentemente, no seu interior aqui, vai aquecer mais. Então, é interessante que eu escolha um agrofilme aditivado antitérmico. Por quê? Ele retém menos as ondas longas. Consequentemente, menor aquecimento. Então, eu tenho outros tipos de aditivos. Os aditivos difusores de luz. Ele aumenta a luz difusa aqui, que é responsável pela maior taxa fotossintética. Então, tem outros aditivos que também são interessantes. A pergunta dele lá remete mais à questão de escolha ali. Eu tenho diferentes espessuras do material plástico. Menos espesso, mais barato, menos durável. Então, eu tenho lá desde 75 micra, 100, 150 micra para o polietileno de cobertura. Então, é interessante, se eu quero um filme mais durável, 150 micra. Só que eu sei que eu estou pagando um preço maior porque ele é mais durável. Então, nessa questão de escolha do plástico de maior intensidade, o ideal é um aditivo anti-UV e que tenha também as questões com relação ao antitérmico, né? Ou seja, tem menor retenção de calor. Eu tenho outros aditivos ainda, né? Antipoeira, para evitar acúmulo de poeira. Eu tenho antigotejo. Eu evito que as gotas se formem na superfície do plástico e caiam sobre as plantas, ou seja, as gotas acabam escorrendo para as laterais. Então, são diferentes materiais plásticos aí que a gente tem disponível. Ele pergunta lá como é feito esse cálculo na escolha da lona para não interferir na quantidade de fotoperíodo da planta.
Por exemplo, a gente tem com relação a comparativo entre vidro e o polietileno de baixa densidade, né? Com relação ao vidro, ele tem mais ou menos em torno de 95%, até mais um pouco, chegando até 98% de transmitância, de passagem da radiação para dentro, no interior do ambiente protegido. Enquanto que no polietileno agrícola, que é aquela cobertura plástica, isso aí está em algo em torno de 80%. Então, cerca de 20% da radiação já é perdida com relação ao que vem do ambiente externo. Então, num ambiente de vidro, a gente tem um maior aproveitamento da radiação. Vai de cultura para cultura essa questão de intensidade luminosa, né? Por exemplo, para tomate, no meu trabalho de doutorado, a gente trabalhou e mediu, é algo em torno de 8,2 megajoules por metro quadrado. A radiação externa, ela tem algo em torno aqui para nós aqui de 14, 16 megajoules. Então, a gente pode estar interrompendo essa questão da radiação, seja ela com a cobertura plástica, seja com a malha de sombreamento, para estar ajudando aí na proteção. À medida que eu sombrei demais, eu tenho algo aí a prejudicar no desenvolvimento da planta. Esse sombreamento, para nós aqui, tem sido algo em torno de 25%. Hoje, essa questão da coloração tem sido aí novidade, mas não é algo recente para nós, né? Isso aí já tem mais de 10, 20 anos. Questão as malhas ou coloração, as malhas fotoconversoras ou a questão da coloração do material utilizado na cobertura, né? Em termos de plástico, a gente não tem muito disponível aí, a não ser o Suncover Blue, né, da Nortene, é uma outra empresa, não lembro agora o nome da empresa, que é um de coloração azulada, né, o plástico de coloração azulada. Então, ele está ligado à questão do desenvolvimento da planta. Então, esse Suncover Blue tem sido amplamente utilizado para favorecer o crescimento e desenvolvimento das plantas, né? Então, tem colorações vermelha, né? As mais utilizadas são coloração vermelha e coloração azul, que são as malhas fotoconversoras para ajudar no desenvolvimento das plantas. Então, algo também, eu fiz um estudo no meu doutorado com relação às malhas, e aí também limitou nessa faixa de em torno aí das fotoconversoras de coloração vermelha, algo em torno de 30% da radiação. Então, acima disso aí, se eu pegar uma malha de sombreamento vermelha, que é a cromatinete vermelha, acima de 30%, 35%, 40%, 50%, isso já prejudica o desenvolvimento das plantas. E de cada planta vai ter que ser estudado, é algo novo e que merece ser estudado. Para tomate, para alface, o pessoal tem utilizado, mas é algo empírico aí. Professor, então, para ficar claro aqui, eu vou levar em consideração que 20% já vai ser só pelo sombreamento, já vai ser refletido. Ele já está sendo refletido e absorvido pelo plástico. Nem tudo. Então, o cálculo que eu vou escolher ali, no caso, é em relação ao cultivo que eu vou estar, e as espécies que eu vou estar cultivando ali. Na verdade, é mais em relação às espécies que você vai cultivar no seu interior. Essa cobertura, por exemplo, está relacionada mais esse material com relação ao plástico em si,
está mais ligada à questão da durabilidade que você quer no seu material, né? E a localização, por exemplo, hoje com as malhas, com os filmes difusores de luz, por exemplo, não implica mais em escolha de local para ser cultivado. Antigamente eu tinha que colocar a minha cobertura plástica no sentido norte-sul, né, para ter um melhor aproveitamento da radiação que vem no sentido leste-oeste. Hoje não é mais preciso isso, por quê? A gente tem disponível no mercado as coberturas plásticas aditivadas com aditivos difusores de luz. Ou seja, ele aumenta a luz difusa, não importa a posição que ele está. Eu me preocupo mais em posicionar minha estufa quanto à questão do relevo, a questão de vento, do que propriamente da radiação. Então, é possível manejar nessas questões. E aí se pensa mais nessa questão do que vai se cultivar no seu interior. Pode ser a espessura do plástico 75, 100 ou 150 micras. A medida é os cuidados que eu tenho que ter. Por exemplo, em regiões de alta radiação, às vezes eu posso ter queima por insolação das plantas. Então, às vezes é interessante eu trabalhar com filmes leitosos, né? Porque é em regiões de alta insolação. Mas quando você pega lá a região sul, no período de verão, também tem alta insolação. Então, tem esse manejo com relação. Aí, esse controle com relação à radiação interna está mais ligado às malhas de sombreamento aqui, ó. Que está no interior aqui, ó. Que a gente tem a cobertura plástica mais externa e internamente eu posso ter as malhas de sombreamento. E aí depende da minha região. Em regiões de maior insolação, às vezes vou precisar da questão de uma malha mais fechada. Em ambientes mais tecnificados, por exemplo, igual eu falei no cultivo, eu vi uma estrutura de cultivo de tomate, onde tem a presença aqui, o equipamento para medir a radiação, no qual aqui esse teto ele é retrátil. Ora ele abre, ora ele se fecha. Sobre muita radiação, quando ultrapassa lá os 8,4 megajoule para tomate, aí a cobertura se fecha. Está abaixo, a estrutura se abre. Então, tenho estruturas totalmente automatizadas. Aí eu tenho que estar pensando na viabilidade econômica desse meu cultivo aí. Aí a Juliana pergunta, para complementar a pergunta do Bruno, se a cor da lona escolhida influencia no desenvolvimento. Eu comentei lá, a questão da coloração, né? A questão, por exemplo, aqui no nosso campo, à medida que você tem a idade do plástico lá, você vai perdendo a qualidade ótica desse plástico. Ele permitia a passagem algo de em torno de 80%, quando ele saiu da fábrica e foi instalado lá na estrutura. Aí vem sol, vem chuva, vem poeira, aí passa um mês, passa 2 meses. Alguns produtores conseguem promover um aumento da vida útil desse plástico. Por quê? Joga lá um detergente neutro, pega uma vassourinha, vai lá, lava a minha estrutura, permite a passagem. Porque à medida que eu tenho a deposição de poeira e vai se impregnando ali, ele vai deteriorando o plástico. A vida média desse plástico é algo em torno de 2 a 3 anos. Pode durar menos, dependendo do meu manejo, como pode durar mais, dependendo do manejo que eu vou utilizar e promova o aumento da vida útil dele. Então, acaba
promovendo aí em função do meu manejo uma maior ou menor vida útil desse material. No vidro, né, diferente do plástico, nós vamos morrer e o vidro ainda vai permanecer lá. Basta eu ir lá com a vassourinha, detergente, lavou, tá novo, né? A não ser que toque uma pedra ou um passo, vá lá e bata e consiga quebrar, né? Então, o vidro, comparativamente ao plástico, é bastante caro, só que a vida útil da estrutura é bem mais que a de plástico. Mais curiosidades, dúvidas? Mas então, a utilização do vidro, eu posso escolher o vidro para qualquer tipo de produção? É claro que você não vai usar, existem vidros apropriados para essa estrutura, mas, por exemplo, não é um vidro fumê lá, ou degradê. O próprio vidro, aí vai ter que, se você vai utilizar, existem empresas que já comercializam esse, não dá para a gente montar de fundo de quintal, porque é a questão de você, dá para pegar um vidro transparente e utilizar? Dá. Só que aí, por exemplo, chuva de granizo, aqui não é tão problemático, mas em regiões que é problema de granizo, eu tenho que ter um vidro que suporte esse impacto, né? Sim, eu falo assim, pensando no custo-benefício para uma propriedade grande, né, para um grande produtor. Então, compensa mais uma estrutura de vidro. Numa estrutura hoje, o pessoal tem optado pela... Só que está na casa das cifras de 6 casas decimais em uma estrutura de vidro, né? Então, na hora de se pensar numa cultura, tem que estar bem pensada a questão administrativa, porque não é algo que... Por exemplo, vou produzir alface lá, né? E por enquanto é inviável para nós, a nível de Brasil, produzir alface nesse tipo de estrutura. Aqui no Brasil, eu conheço as empresas que produzem tomate, né? E flores, né? Então, é mais comum para flores, que a rentabilidade da flor por área é maior do que da hortaliça. Sim, eu imaginei mesmo no cultivo de flores. No cultivo de flores, por exemplo, você pega ali em Olambra, próximo a Campinas, tem várias estruturas em vidro. Só que depende do bolso do investimento do produtor, igual eu falei, porque são estruturas bastante caras. Mais alguma curiosidade? Professor, então, em questão de fotoperíodo, se você for trabalhar com uma estrutura em vidro, aí, no caso, você vai trabalhar com a lona, no caso, por ela ter maior infiltração de luz. Permite. Na casa dos 94, igual você falou. Da cultura que eu vou ter ali, né? Que vai ser cultivado. Igual eu falei, nessas de vidro que eu conheço para tomate e flores. Já faz bastante tempo que eu vi, mas, por exemplo, para cultivar gerbera, uma flor, né? Então, eu tenho uma característica de fotoperíodo para o florescimento. Eu tenho estruturas lá, por exemplo, de flores. Aqui a gente tem uma tela aqui que é transparente. Tem telas totalmente negra, escura, preta, né? Para promover um escurecimento no ambiente. Porque determinada flor precisa de um determinado fotoperíodo. Então, eu posso controlar esse fotoperíodo, né? Então, são estruturas que são possíveis. Aí eu tenho que adaptar a minha estrutura para a característica daquela minha planta. Se eu estou numa região onde eu tenho, em determinada época do ano, eu só tenho aqui em torno de 12, 13 horas de luz, e aí eu preciso ter
14, 15 horas de luz para promover o florescimento de determinada flor, então eu vou ter que suplementar por luz. Na outra eu vou precisar 14 horas de escuro. Então eu posso fechar o sistema aqui, porque ele tem uma cobertura que bloqueia toda a radiação. Então é possível. Então, no mecanismo de cultivo protegido, eu posso adequar o meu ambiente, né, dando um microclima de desenvolvimento à minha planta. Então, eu tenho que conhecer a minha planta que eu vou cultivar. Se ela precisa 12, 13, 14 horas de luz, ou 8 horas de luz, dependendo da espécie. Estou só exemplificando aqui. E aí, eu posso estar trabalhando. Sempre pensando na questão da viabilidade econômica. Então, igual eu falei, existem culturas mais rentáveis. E essa maior tecnificação está ligada a essas culturas mais rentáveis. Quais seriam? As flores, depois as hortaliças. No caso das hortaliças, igual eu já vi, com relação ao cultivo do tomate. Então, eu tenho um ambiente totalmente controlado. Eu vou fixar um vídeo lá de cultivo de tomate em ambiente totalmente controlado. Mais curiosidades? Bruno, Juliana. Para mim tá ok, professor. Ok também, professor. Tabata. Samuel. Tranquilo aqui. Então tá, eu vou disponibilizar lá no Siga mais um vídeo de cultivo protegido com tomate, nessa estrutura de vídeo aí. É um videozinho curto, de 8, 10 minutinhos lá, só para ter um conhecimento de estrutura aí. Tá ok, então? Aí a gente fecha. Ok, professor. Beleza, então. Não havendo mais dúvida, a gente fecha por aqui.